Últimas informações chegando agora da prisão de Bolsonaro. Eu sou o Mauro Júnior e você está no Brasil Cristão. Fique com a gente para entender os fatos, sem enrolação e com a verdade em primeiro lugar. As notícias de hoje são: o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita de 2 dos seus filhos na manhã desta terça-feira, dia 25. Bolsonaro está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está cumprindo prisão preventiva desde sábado, dia 22 de novembro. Ao sair do prédio, o senador Flávio Bolsonaro reforçou a tese de confusão mental em função da ingestão de medicamentos e acrescentou que pai permanece soluçando. Segundo o filho do ex-presidente, a crise foi amenizada depois que um policial federal ofereceu o medicamento a ele. O senador também defendeu o retorno do pai à prisão domiciliar. É ela, Michele Bolsonaro, quem arruma ele na cama. É ela que acorda, vê se está tudo bem, se ele dormiu na inclinação exata da cama dele. Prosseguiu. E uma coisa que me preocupou aqui, que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Ele está sem se alimentar então, senador? Ele não começou a execução dessa ordem ainda, eu queria que vocês da imprensa me confirmassem se isso é verdade, porque se foi um ato lamentável, mais um ato desumano, de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele. O senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que ele transmitisse um apelo direto aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, Republicanos Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre, União Amapá, para que seja pautado o projeto que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. E Flávio Bolsonaro se pronunciou: estamos vigilantes e fazendo todo o possível para proteger e garantir a saúde e a vida de Bolsonaro. Fé em Deus que esse momento sombrio há de passar. A defesa de Bolsonaro contesta a decisão de STF e promete novo recurso. Advogados alegam encerramento antecipado do caso. A reação pública de aliados de Bolsonaro foi de indignação. Tão logo foi anunciada a decisão do ministro Alexandre de Moraes de executar a sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente e seus advogados criticaram a decisão tomada antes mesmo do ingresso dos embargos infringentes e prometeram entrar com esses recursos nos próximos dias. Por outro lado, os advogados e os familiares de Bolsonaro ficaram aliviados quando foram informados de que ele permaneceria na Superintendência da Polícia Federal, onde já cumpria a prisão preventiva. Carlos Bolsonaro diz que pai chorou na visita e nega a tentativa de golpe. Confira como foi a entrevista coletiva de Carlos Bolsonaro na manhã desta terça-feira, 25, em Brasília. Esta uma tarefa muito mais reservada a Flávio Bolsonaro, que tem sido escalado como uma espécie de interlocutor, de porta-voz de Jair Bolsonaro, agora que o ex-presidente está preso, por enquanto, preventivamente, mas a expectativa é de que a prisão preventiva dele seja convertida para a execução da pena no processo da trama do golpe. Carlos Bolsonaro, então, portanto, deixou agora a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Olha só, ele falou com a imprensa na saída. Vamos ouvir. Não, mas você tá me machucando, eu tô trabalhando. Ok. Tem que dar lugar pra imprensa. A gente tá trabalhando, peraí. Não tá trabalhando. Eu nunca vi visita cronometrada. Peraí. Pessoal, vou continuar falando aí, pessoal, por favor. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora.
extremamente sensível, está devastado psicologicamente. E a nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento, e outras oportunidades virão, fico aberto à disposição dos senhores aí. Como que está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? Esse é um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando, vereador? Chegou comida hoje? Como é que está? Conversei com ele, está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. E isso é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo aí. Nicolas Ferreira diz que não sabia de proibição de celular de Bolsonaro. Deputado acusou a Globo de violação de privacidade pela captura de imagens de drone durante visita a Bolsonaro. Talvez algo que eu vou falar aqui possa ser pesado, mas é a realidade. Alguém quer ver o Bolsonaro morto? Pode. Como foi a visita com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele pediu, já está falando sobre possibilidade de prisão, ele pediu que o senhor seja de fato candidato no ano que vem em Minas Gerais? Olha, hoje foi uma visita de amigo, né? Não uma visita política. Obviamente foi tocado ali o assunto a respeito de temas políticos, sobre, por exemplo, Minas Gerais, mas ainda em definições. Obviamente, o tema mais importante que nós temos agora é a anistia. A gente sabe que tem pessoas presas, né, com penas desproporcionais, com penas injustas. Se alguém conseguir me falar aqui um corrupto que está preso aí 17 anos, ou algum corrupto que está usando tornozeleira eletrônica, né, eu quero saber, porque de fato, para mim, essas penas só estão sendo aplicadas para quem estava ali no dia 8. E no caso dele, pior ainda, sendo bem sincero, talvez algo que eu vou falar aqui possa ser pesado, mas é a realidade. Alguém quer ver o Bolsonaro morto. Essa é a realidade. Porque quais crimes que ele cometeu? Vamos lá, elencaram 5. Abolição violenta do Estado, golpe de Estado. Como que uma pessoa dá um golpe sem estar presente? Ah, Nicolas, ele mandou ordens. Tá, foram pegos mais de 1000 aparelhos ali com as pessoas do dia 8. Qual foi a ordem factível que ele deu para poder acontecer aquele tumulto ali do dia 8? É um crime impossível. É como eu querer te envenenar com um copo de água potável. Como? Ele fez toda a transição, inclusive foi dito que foi uma transição tranquila com o governo Lula. E os outros crimes que foram elencados ali, dano ao patrimônio público, como horas que o Bolsonaro fez dano ao patrimônio público. Organização criminosa armada. Não foi ali coletado nenhum tipo de arma de fogo, pelo contrário, tinha um badoque e tinha até mesmo ali vendedor de algodão doce no meio de um golpe. Me mostra uma foto, caramba, que no mundo inteiro que tenha um vendedor de algodão doce no meio de um golpe de Estado. As pessoas estão perdendo. O senhor poderia falar um pouco sobre a visita, como é que está o ânimo do presidente? Parece que o filho Flávio também estava presente, né? Vocês almoçaram. O senhor poderia falar um pouco da visita em si, como ele está no momento? Claro, falo sim, só vou finalizar e já te respondo. As pessoas estão perdendo a capacidade de olhar para o próximo com empatia e perceber que enquanto estão aqui discutindo de forma política um monte de coisa, tem gente pagando um alto preço ali dentro da cadeia por crimes que não cometeram, principalmente Jair Bolsonaro, que se estivesse aí na rua, com certeza era candidato a presidente ano que vem. Agora, com relação à visita, o presidente está numa situação que, confesso, se for para a cadeia, eu acho que tem dificuldade de permanecer vivo. Como eu disse, para mim, alguém, e não vou dar nomes aqui, porque senão daqui a pouco eu posso estar preso também, né? Alguém está querendo que ele morra aqui dentro. E conversamos, ele está com a mente forte. O corpo dele, fisicamente, né, passa obviamente por dificuldades, principalmente por causa da facada. Facada que o pessoal esqueceu, né, coloca como se nem tivesse existido. Mas conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele.
E, enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para cadeia amanhã, ele pode ir para cadeia e depois morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a indefinição é justa, dado o momento que nós estamos vivendo. Ele tá com o soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu, dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque está com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está, então a situação está muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle, e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro, por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. Essa pessoa que o senhor disse que quer ver o Bolsonaro montando ministro, você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Foi quem? Então assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime Ninguém está conformado em estar preso. Deputado, a gente enfrenta, né, a prisão, e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer, nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi corrupção. Os outros condenados, né, que Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade, o Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Não tem nada a ver. Deputado, o que Nessa estratégia jurídica, a defesa vai entrar com algum recurso? Não, isso aí, o doutor João até estava também presente, chegou um pouco depois, mas isso aí é com a equipe jurídica do presidente Bolsonaro, eu não vou interferir. Ele pediu que o senhor seja candidato de fato ao governo, o senhor já decidiu? Não houve esse pedido. O governo de Minas é complexo, porque a gente sabe que é um estado que precisa continuar não tendo o PT ali à frente. A gente sabe o que a gente, mineiros, a gente sabe o que a gente passou com o governo do PT ali à frente de Minas Gerais, e a gente sabe que o cenário está difícil por conta dessas indefinições. Quem será o presidente da República? Né? Quem será o presidente da República? A gente não sabe, então isso dificulta as articulações com os outros demais partidos. Hora nenhuma ele me pediu para que eu fosse candidato a governo de Minas, pelo contrário. Talvez é loucura que eu vou falar aqui agora, porque qualquer político, digamos assim, do sistema se candidataria no meu local. Eu estou nos primeiros nas pesquisas, tenho uma rede social mais forte do Brasil em âmbito político, tenho vigor, tenho juventude, mas eu creio que eu posso trocar o presente pelo futuro, porque é necessário ter estrutura para poder enfrentar aquilo que eu irei enfrentar. Porque é como se eu fosse me candidatar a ser um piloto de avião, sendo que os passageiros estão colocando o dedo no meu olho, querem que o avião caia. Então muitas coisas que possam acontecer, talvez não vai ser culpa minha, mas eu sei como é que toca, eu sei como é que a banda toca, já estou tempo suficiente para saber que os erros que você comete não são erros que a mídia, por exemplo, vai compreender como erros, e aquilo que você não cometer, eles vão falar que você cometeu. Então, por exemplo, está rolando aí uma operação gigantesca lá em Minas Gerais, várias pessoas presas. O Brasil tem jeito sim. Meus amigos queridos, deixem seus comentários, deixem os likes e não se esqueçam de se inscrever no canal.